Este é o canal do Saião e hoje o assunto tem a ver com a ressurreição. Então, Saião, me diga uma coisa, como é que essa história, quando é que Jesus morreu e quando ele ressuscitou? Porque parece que tem um pouco de confusão. Como é que fica isso? Olha, eu vou até olhar aqui, porque esses dias alguém me mandou a pergunta e o texto que serviu para conversar sobre isso foi Mateus 12:40, que diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Uau! 3 dias e 3 noites, parece que a conta não é difícil, né? E já que essa conta parece ser, vamos dizer, fácil, né, de entender, se Jesus passou 3 dias e 3 noites e a gente está dizendo, né, que ele ressuscitou no domingo, então não pode ter morrido na sexta-feira, porque isso parece não fazer nenhum sentido. E então, como é que fica essa história? Será que nós temos aí alguma data diferente? Ou será que Jesus, então, não morreu? Mas espera aí, como é que ficam os outros textos, pessoal? Agora complicou, eu preciso olhar aqui, não sei se eu consigo achar algum, talvez seja um problema de horário aqui, olhar, deixa eu ver aqui a região da terra de Israel, se tem algum esclarecimento, ou talvez seja uma questão de calendário. E aliás, eu estava vendo o pessoal discutindo um assunto, vixe, olha, vou pedir desculpa, peguei até o calendário errado, isso aqui eu trouxe do Japão, mas os dias são mesmo, não vai fazer diferença. Então, olha só, a coisa aqui envolve se Jesus ressuscitou no sábado ou no domingo. E aí, qual que é essa explicação que é aquilo que parece ser uma grande confusão? Vamos observar tudo com atenção. A ideia daqueles que estão tentando ler Mateus 12:40 com bastante atenção e detalhe é a seguinte: Jesus de fato teria ficado 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas aí vem uma dificuldade clara, porque fica muito nítido nos evangelhos que Jesus ia ser sepultado antes da entrada do Shabat. E aí a explicação, né, especialmente olhando para referências que aparecem no Evangelho de Lucas, é que havia uma espécie de sábado especial, ou seja, uma espécie de sábado que seria um feriado maior, um grande dia de sábado. E a conclusão desse raciocínio seria o seguinte: que Jesus teria então morrido na quarta-feira, teria ficado no sepulcro quinta, sexta e sábado no terceiro dia, quando ele teria então ressuscitado. E aliás, para aquelas pessoas que olham assim com uma atenção mais concentrada na importância, vamos dizer, sabática, o fato de Jesus possivelmente ter ressuscitado no sábado certamente seria uma coisa assim que muita gente acharia a melhor das ideias. Mas a pergunta é, será que é isso mesmo? A primeira dificuldade, quando a gente começa a olhar para esses textos, é que nós temos muita coisa numa outra direção que parece difícil imaginar que Jesus de fato teria ressuscitado no outro dia que não fosse o próprio domingo. Por exemplo, quando a gente lê João capítulo 20, verso 1, explicitamente diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Pessoal, vamos nos lembrar aqui uma coisa importante, né? Se nós estamos fazendo uma contagem de calendário romana, ou como nós fazemos ocidental, é uma coisa. Se essa contagem for uma contagem judaica, atenção para todo mundo, lembre-se que o Shabat, o sábado, termina na noite do Shabat. Isso quer dizer que o domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, começa no sábado à noite. Qualquer pessoa que esteve em Israel ou conviveu minimamente num contexto judaico sabe, né, que a semana
começa depois do pôr do sol do Shabat, né? A gente diz Shabbat Shalom na entrada do Shabat, e quando termina o Shabat nós dizemos Shavua Tov, desejando uma boa semana. Então, quer dizer, se Maria Madalena chega de manhã cedo no primeiro dia da semana, né, depois da noite, e Jesus está ressuscitado, que coisa estranha é imaginar que ele não tivesse ressuscitado no domingo. E quando a gente olha, né, mais explicitamente para o texto de Marcos, por exemplo, aí fica muito difícil ter qualquer dúvida a esse respeito. O texto de Marcos, capítulo 16, no verso 9, diz explicitamente: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então, olhando para os evangelhos, é muito difícil imaginar que podemos concluir que Jesus não teria ressuscitado no primeiro dia da semana. Além disso, nós temos, e talvez muita gente vai dizer, mas isso não é argumento suficiente, o fato de que desde cedo já há sinais claros no segundo século que fica sendo dito que o domingo passa a ser chamado de dia do Senhor, um dia que celebra a ressurreição. E nós temos algumas coisas no Novo Testamento que chamam a atenção. Por exemplo, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo, quando ele está lá em Troade. Olhando para isso, a gente pergunta por que, de repente, no Novo Testamento, o primeiro dia da semana começa a receber uma menção específica. Não estou nem dizendo aqui que o primeiro dia da semana se tornou um novo Shabat, que há uma substituição do Shabat pelo domingo. Não é essa discussão, nem estou falando sobre isso e nem penso que esse é o caminho adequado no texto. Mas interessante, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Você percebe por que será que esse primeiro dia da semana acabou recebendo esse tipo de destaque? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Pois é. Ok, Saião, você mostrou os textos aí do Novo Testamento, existe um consenso de todos, a vasta maioria dos especialistas, conhecedores da Bíblia a respeito desse assunto, mas ficou faltando a explicação lá. Como assim? Não está dizendo que ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra? Pois é aí que a gente vai observar a diferença no entendimento dos antigos judeus a respeito de uma série de coisas. Quer ver que coisa curiosa? Quando você vai olhar para a vida dos reis de Israel e de Judá, e lá diz, por exemplo, o fulano reinou 16 anos, né? E você vai fazer as contas e descobre, puxa, mas esses 16 aqui são 14. Por quê? Porque o jeito de contar era o seguinte: se o sujeito começou nesse ano aqui, e ele prosseguiu por todos os outros anos, e ele reinou o começo de um outro ano, ele reinou durante esses 16 anos, só que um pedaço do primeiro e um pedaço do último. Então, na prática, ele reinou 14 anos e pouco. Mas o jeito de contar falava 16. É como você chegar assim, olha, eu trabalhei naquela empresa do ano 2000 até o do ano 2010. Então você trabalhou 10 anos? Não, é que em 2000 eu entrei em novembro e em 2010 eu saí em fevereiro. Então é assim que se fazia muitas vezes a contagem no mundo antigo. Então, às vezes, dizer que um rei reinou 3 anos poderia significar, na prática, que do ponto de vista puramente cronológico, ele teria reinado 1 ano e meio. Isso era comum. Para mostrar como essa linguagem, um dia e uma noite, se tornou uma expressão idiomática, isso quer dizer que para a cabeça, a mentalidade judaica da Bíblia, Jesus ter morrido na sexta-feira e ter ficado na sexta parcialmente morto, parcialmente no sábado,
e depois ressuscitado no domingo, que isso equivale a 3 dias, não há nenhuma dúvida. Quer ver um texto interessantíssimo? Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo está falando dos sofrimentos que ele teve na sua caminhada com Cristo. Ele diz que ele esteve em trabalhos, em prisões, e foi chicoteado, e muitas vezes sofreu perigo de morte, recebeu 39 chicotadas dos seus próprios compatriotas, foi espancado com varas, foi apedrejado. Atenção, 2 Coríntios 11, 25. 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite em mar aberto. Como é que é? Algumas versões falam, passei um dia e uma noite no abismo. Paulo teria ficado 24 horas dentro do mar, respirando como? Ele teria sobrevivido no mar, lançado ao mar? Ou seja, essa expressão é uma expressão idiomática que fala daquele período que Paulo passou em dificuldade quando sofreu naufrágio. Exatamente por causa disso que a gente compreende que 3 noites e 3 dias não necessariamente precisa ser uma expressão literal. E olhando para os evangelhos, e olhando para a clareza de que Jesus tem que morrer na sexta-feira, na véspera do Shabat, e que a coisa tem que correr rapidamente, porque ele precisa ser sepultado. E como explicitamente o texto diz que ele ressuscitou no domingo, não resta dúvida, devemos entender que o Senhor Jesus, de fato, ressuscitou no domingo, o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana.